sou Tânia Bilato, sou mãe do Gabriel Bilato, hoje com 19 anos. Quando descobri o autismo do Gabriel, comecei a estar buscando outras mães, então, que tivessem o filho com a mesma síndrome, né? Então, eu comecei a buscar outras mães. Muito difícil encontrar, porque na época, né, há 17 anos atrás, quando tudo se iniciou, era bem mais difícil. E um dia, né, também aconteceu o fato que ele fazia terapias em uma clínica e essa clínica teve que mudar o horário. Então, como eu estava comentando, nem tudo é coincidência, mas sim providência. Eu encontrei Maria Denardi naquele espaço. E quando eu encontrei a Maria, eu vi aquele rapaz que andava de um lado para o outro e a mãe olhando, cuidando. E eu fiquei curiosa, falei, o que esse menino tem? Na verdade, a ideia surgiu já quando eu tive Luiz Felipe, né? Quando eu descobri que ele tinha autismo. E eu me sentia a única mãe que tinha um filho autista. E na época eu morava em Moarama, e daí eu pensava, já na época, em montar uma associação. Mas como eu não encontrava ninguém com filho autista, ficou só na ideia, né? Aí, quando o Luiz Felipe tinha uns 4 anos, eu vim morar em Toledo. E daí continuou, né? Porque autismo você tem que trabalhar as várias áreas. Então, leva em fisioterapia, leva em fono, leva em psicopedagoga. Então, eu fazia o trilho todo. Aí, um dia eu tava numa fisioterapeuta, eu fui levar o Luiz Felipe fazer terapia ocupacional, e eu encontrei a Tânia. Daí, no que o Luiz Felipe entrou para terapia ocupacional, a Tânia disse, seu filho é autista? Eu disse, sim. Daí ela disse, o meu também. Aí, nós começamos a conversar. Aí eu sei que a primeira conversa nossa foi em função disso. Aí eu disse, você sabe que você tem, você pode fazer isenção do IPVA do seu carro? Daí eu disse, não sabia. Daí eu disse, então passa lá em casa que eu te passo as informações. Nesse mesmo dia, a Maria foi tão parceira que ela já me levou para casa dela, já me deu várias dicas, pois o filho dela já era bem maior do meu, né? E ali começou então uma amizade duradoura até hoje, posso dizer, né? Então a gente começou a trocar ideias. Aí eu passei as informações para ela, daí eu comentei a respeito de a gente montar uma associação. Daí ela disse que ela também tinha esse sonho, também tinha esse pensamento. Aí na época ela entrou acho que em contato com o pessoal da prefeitura, daí a prefeitura mandou algumas cartas para as escolas, né, para ver. E um belo dia eu também pensando, né, nessa dificuldade que eu tinha de estar buscando um apoio para o meu filho, eu cheguei até nela, falei, Maria, nós precisaríamos ter um espaço, um lugar para nós nos reunirmos. Daí ela falou, sim, ela falou, vamos começar a fazer reuniões nas casas. Mas naquela época, detalhe, não tinha WhatsApp, era tudo ligação, você tinha que ter o telefone da pessoa, você tinha que marcar. Então era um pouquinho mais restrito, né, do que hoje. Hoje é tudo mais fácil, né? Aí começamos a ter algumas reuniões nas nossas casas. Um dia na casa dela, um dia na minha, outro dia na casa de outra mãe, enfim. E ali então nós fomos andando e amadurecendo a ideia. Daí a gente se reunia lá em casa, aí a gente, vou montar, não vou montar. Aí eu fui atrás da questão da documentação, aí eu verifiquei o que era necessário. Então a gente já começou em 2008, 2009, na verdade, a gente começou a se movimentar. Até que um dia nós chegamos e falei, olha, eu gostaria muito de ter um local próprio para nós estar trocando ideias, estarmos ali nos auxiliando. Ela falou, eu também. Eu falei, pois é, mas eu não sei fazer. Daí ela falou assim, eu sei fazer, mas não tenho tempo. Então eu falei, deu certo, eu tenho tempo. Falei, então você faz. Ela fez toda aquela parte burocrática de documentação, toda aquela parte que para mim era difícil, para ela era fácil. Então ela fez essa parte e eu fiquei com a outra parte, de estar buscando outras mães, estar indo em reuniões, estar indo buscando o que era necessário. E ali nós nos juntamos. Nos juntamos para então fundar a nossa tão sonhada Associação de Autistas. O primeiro espaço. O que aconteceu? Como eu era insistente em estar buscando atendimento para o meu filho junto à Prefeitura de Toledo, eu já era conhecida nos meios. Quando eu chegava, né, o prefeito estava lá, ele já fazia assim, mandava eu vir, porque ele sabia que eu estava precisando de algo. E foi nesses encontros, indas e vindas, que então na época o prefeito de Toledo, o falecido Scavinato, foi que um dia ele me chamou, ele falou, Tânia, eu tenho um espaço ideal para você ir para a Associação de Autistas. A gente nem tinha um espaço grande, era um espaço bem pequeno, né? Que era simplesmente uma sala
E tinha 3 cadeiras, ainda as cadeiras nem eram todas iguais, né? Nem era tudo igual, era uma cadeira de cada modelo. E a gente levava as cadeiras de praia, a gente se reunia lá, a gente conversava sobre as crianças, né? As crianças da gente se interagia, porque como era um parque, né? As crianças adoravam brincar, porque era um espaço enorme, e se divertiam, e a gente conversava sobre o como fazer, como agir com as crianças, né? Porque pra gente era tudo novo, né? Só que daí começou a surgir mais pais, mais filhos. Através da fisioterapeuta dele, a doutora Fabiane, ela indicou nós a Tânia, da Associação dos Autistas. Foi ali que nós conhecemos a associação, a Tânia, a Maria e o pessoal que participava de lá. A gente participou de toda essa mudança, na reforma, ajudou trabalhando. Aí começamos os eventos, se fazia almoço, a gente sempre participou disso, foi algo assim, muito bacana. Aí a Tânia arrumou umas amigas para coordenar a cozinha, porque ninguém tinha experiência com isso, a gente sempre participou de comunidade, ajudou a trabalhar, mas de assumir uma coordenação nunca tinha, né? A maior parte de vendas de fichas geralmente era a Tânia que fazia, porque ela é bem de sair, falar, oferecer, né? Mas a parte assim de providenciar os leitão para festa, geralmente era meu marido que fazia. O Elias tinha um caminhão, a gente pegou o caminhão, foi buscar mesas lá em Vila Nova para pôr ali na associação, para poder ter um lugar para o pessoal poder sentar. Um se responsabilizava pela bebida, outro e aquilo, não, eu vou fazer isso, não, eu faço aquilo. E cada um foi assumindo uma função e a coisa fluiu, foi. Mas assim, a gente tentava o máximo possível divulgar. Nos desfiles de 7 de setembro, a gente sempre participava do desfile para mostrar, ó, nós estamos aqui, a gente existe, né? E a comemoração dos 3 anos da associação, a mudança para a nova sede foi uma conquista muito grande. Então, tipo assim, ganhamos a casa, mas a reforma ficou por nossa conta. Assim, os pais vinham nos sábados à tarde demolir foro que estava caindo, reforma, limpar telhado e mexer na casa. De algumas coisas a Tânia conseguiu ajuda de entidades, né, do Rotary. E daí ali que a gente foi conseguindo algumas coisas para a nova sede. É aquele negócio, a gente tinha muita vontade de coisas para fazer. Fizemos essa eleição e nisso fomos agregando mais gente, né? Porque tendo uma associação, a gente teria como recorrer aos profissionais, né? Tinha como buscar alguma coisa com uma associação montada. E aí foi conseguindo algumas parcerias, né? Que isso foi ampliando, teve algumas terapias, teve alguns atendimentos para as próprias crianças, conforme a disponibilidade de horários também, né, lá dentro mesmo, né, teve profissionais até da área de música, né, que até um professor também ajudava, né, fazia terapia com ele e tudo mais, né. Daí a coisa começou a deslanchar, porque eles viram que era uma coisa organizada, um pouco resistente, né? No começo, né? Não tinha aquele conhecimento de causa, mas assim que eles foram se aprofundando também, a gente foi conseguindo colaboração. Se teve uma pessoa que foi realmente surpreendida, fui eu. Quando vieram me falar sobre uma premiação. Mas o que eles fizeram? Para mim, né, não saber, foi escondidinho. Eles falaram assim, a Associação dos Autistas vai receber uma premiação pelo trabalho feito aqui em Toledo. Então você, quanto, né, fundadora, a gente vai fazer uma homenagem, né, vamos fazer vai ter um jantar e tal. Então, chegamos lá, tudo, eu assistindo bonitinha lá na mesa, vendo, né, lá tudo muito bonito, muito, né, organizado. E, de repente, a pessoa que estava lá na frente falou assim, agora nós vamos chamar aqui à frente a quem é homenageada dessa noite. Aí começaram a falar, né, de uma pessoa que fez a diferença, aquela coisa toda, né, que tem aquele pampeu todo. Quando eles falaram, é você, Tânia Bilato. Eu olhei, não sonhava mesmo, gente. Tudo que eu fiz e faço é de coração, é de amor, é de gratidão.
Eu sou tão grata, mas tão grata a Deus pela evolução de tudo que aconteceu na minha vida e na vida do meu filho, que eu faria tudo de novo, porque eu amo de paixão todas essas pessoas e costumo dizer que é meu quarto filho. A minha história com a associação começou no período pós-pandemia, quando nós procuramos o suporte médico, porque eu percebi que estava assim, muito acentuado. Eram atividades que ele fazia e de repente ele já não conseguia mais fazer. Eram palavras que ele falava e ele parou de falar. E o médico foi muito ríspido comigo. Procurei a ajuda da fono. A fono, as primeiras sessões foram terríveis. Foi a primeira vez que eu vi que ele se agredia. E ele se agrediu tanto que ele começou a sangrar dentro do consultório dela. E ela falou pra mim assim: mãe, infelizmente o Theo ele não se enquadra no nosso perfil de atendimento. Você precisa levar ele até um neuropediatra, porque provavelmente o Theo ele é autista sim, um suporte 3. E eu saí de lá completamente desolada. É um sentimento terrível para uma família. Então tudo isso causou várias perguntas, né? A associação foi uma ajuda muito importante para mim no início também. Eu encontrei uma pessoa que me disse: seu filho era igual ao meu, e hoje o meu filho está trabalhando, está fazendo faculdade, e é algo que eu gostaria de daqui a alguns anos eu estar falando isso para aquela família que está iniciando. Olha, o meu filho com 4, 5 anos não interagia, não falava. Hoje ele está no mercado de trabalho, ele está fazendo o que ele gosta. É algo idealizador pra gente. A gente recebe as famílias, encaminha as famílias para conversas no WhatsApp com a gente dá orientação, a gente faz esse primeiro acolhimento. A família recebe o laudo, está em busca de um diagnóstico. Eles estão no momento do luto, normalmente, que nem todos nós passamos, e a gente consegue ter esse olhar e consegue orientar essas famílias para falar assim: olha, não é bem assim, calma, vai dar certo, vamos um passo de cada vez. Mas hoje eu tenho crianças que eu consigo levar em ambientes, a gente consegue socializar, eles aceitam um toque. Então eu procurei a associação para oferecer algo e eu recebi algo muito maior. A gente fala que é a nossa família azul, porque é a família que o autismo deu para nós. Falta um pouquinho de conhecimento para a sociedade, né? Dos agentes públicos, dos atendimentos nos CAPS. Até nos CAPS falta um pouquinho mais de atenção e saber como lidar com o autista. E eu acho que isso é muito importante no atendimento escolar, nas UPAs, nos hospitais. Tem que ser atendido mais rápido, né? Não é que a gente é melhor do que ninguém, é a necessidade que o autismo pede. Não adianta você deixar uma criança autista no canto parado para ser atendido, porque ela vai piorar a situação. Então isso as pessoas veem uma criança no mercado, um adulto que seja, fazendo alguma arte, vamos dizer assim. Ah, o pai não educou, isso ali é birra. E não é dessa forma. O autismo, ele tem esse jeito de se expressar. Esse é o jeito deles, não é birra, não é manha. A gente gostaria, como mãe, que todos os nossos filhos estivessem na escola, assim como qualquer outra criança. Que não sofresse bullying, como muitas vezes acontece, do nosso filho chegar em casa e não querer ir para a escola, porque infelizmente algum coleguinha falou algo que magoou. Então, desde ir num parquinho é discriminado, porque tem lá as crianças de 4, 5 anos, mas o seu também tem 4, 5 anos. Mas eles não entendem que ele é grandão. Principalmente nessa fase de transição da criança, adolescência, que há muitos adolescentes que tiram sarro, que contam piadinha. E para a criança autista, para esse adolescente, eles não conseguem entender dessa forma. Eles são muito literais. Então, se você fala
nossa, mas é tão fácil isso aqui, por que você não consegue? Ele vai se sentir muito inferior, ele vai se sentir incapacitado. E isso dói muito na gente, como mãe, como família. A associação veio para dar esse pequeno alento, esse pequeno tempo de respirar, esse pequeno abraço. Porque tem mães que precisam de um abraço. Eu vejo o Luiz Felipe como ele é grau 3, ele não tem amigo. Você sente isso, só que eles não conseguem expressar. Então, por isso eu acho que é tão importante a associação para o Luiz Felipe, porque ele se sente igual aos outros. Ele tem amigos, ele tem pessoas que conversam com ele, porque no dia a dia ele não tem. E um caso interessante é que todas as reuniões que a gente teve, algum evento que a gente teve na associação, foram vários autistas. Não houve desavença entre os autistas. Eles não se brigam entre si. É uma coisa impressionante. Então aquele pai que se sente medo, não vou levar meu filho porque ele pode brigar com outra pessoa, ele não vai brigar com o autista. Ele não vai brigar. Não é só a mãe que tem que participar disso. É o pai também. Porque não adianta você ir fazer pesquisa na internet, ler livros sobre o autismo, se você não tiver um apoio. Meu filho fez isso hoje, né? Ele comeu tal coisa. Eu acho que isso é mais importante do que uma consulta, às vezes, com o médico, né? É esse troca de informações. Esse é o papel do homem, de família, né? Esteja presente, vai junto. Pode até ser que a mãe tem mais jeito, etc. Vamos dizer assim, uns podem falar isso, mas tudo bem, parabéns. Mas vai lá junto, olha, se precisar eu tô aqui. E tem que ir, gente, tem que participar. Uma pessoa só não vai fazer acontecer. O homem, acho que ele não deve parar de incentivar seu filho, de correr atrás de seus interesses, né? Então apresenta seu filho para a sociedade, mostrar para a sociedade que ele é autista, mas ele está ali, ele é um ser humano igual, porque ele é seu filho, independente do que ele tem. Nunca desista dos seus filhos. Só quem tem filho autista sabe do que eu estou falando. Meu filho hoje tem independência. Essa independência que eu quero que todos os outros tenham também. Acredite que tem uma palavra que eu aprendi lá no início da minha caminhada. Que às vezes as pessoas falam, oração. O que é oração? É você orar e ter ação. Tenha fé, pegue e trabalhe esta capacidade do seu filho, que tudo vai dar certo.